Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o valor zero. O que é isso? Não é o número zero, é outra coisa. Antes da gente falar sobre o valor zero especificamente, a gente tem que definir três termos: a declaração, inicialização e a atribuição de valor a variáveis. Deixa eu até arrumar aqui a atribuição de valor a variáveis. Vamos utilizar um exemplo de uma caixa postal. Eu vou no correio e eu digo para o tio lá: olha, eu quero uma caixa postal. O que ele vai fazer? Ele vai me dar um monte de documento, eu vou assinar um monte de coisa, pagar uma taxa lá, e daí eu vou ter uma caixa postal. Ou seja, eu vou ter um endereço onde eu posso colocar coisas dentro. Outro termo, isso é a declaração, tá? Então, isso que a gente falou agora foi declaração. Agora a gente vai para a inicialização. O que é a inicialização? É o primeiro valor que eu coloco dentro de uma variável. Ou seja, comprei uma caixa postal. A primeira carta que eu receber, ou pacote, ou seja lá o que for, a primeira coisa que for colocada nessa caixa postal, isso vai se chamar inicialização. Por que tem esses nomes? Não é uma coisa tão relevante, mas é importante que a gente use a terminologia correta para falar sobre essas coisas. Então, declaração é quando eu compro um endereço de caixa postal. Inicialização é quando eu recebo a primeira correspondência nessa caixa postal. E a atribuição é o valor que é colocado depois. Por exemplo, eu tenho na minha caixa postal um X, eu resolvo pegar esse X, jogar fora e colocar um Y. Isso é uma atribuição. O que é isso na prática? Aqui está o exemplo anterior. Isso aqui é uma declaração. Eu falei para o compilador, olha, separa um endereço de memória aí que eu preciso desse endereço para botar coisas dentro depois. O que é isso aqui? Isso aqui, essa linha que está selecionada é a nossa inicialização. É a primeira atribuição de valor a uma variável. Isso é inicializar uma variável. E se eu tiver aqui um outro valor depois, esse valor vai ser uma atribuição. Ele não é uma declaração, ele também não é uma inicialização, ele é uma atribuição de valor a uma variável. Nesse caso aqui, isso aqui é uma inicialização e também uma atribuição. Mas esse segundo aqui não é uma inicialização, ele é somente uma atribuição. Por que o operador curto de declaração se chama operador curto? Porque ele faz tudo ao mesmo tempo, olha só. O que está acontecendo aqui? Eu declarei a variável, ou seja, eu falei pro compilador, separa o endereço aí que eu vou utilizar eu preciso de um endereço de memória para guardar um valor dentro. Eu inicializei a variável, ou seja, eu coloquei um valor dentro dela pela primeira vez. E para fazer essa inicialização, eu usei uma atribuição, que é simplesmente colocar um valor numa variável. Agora a gente vai falar sobre o valor zero propriamente. O valor zero é o valor que se encontra presente numa variável antes dela ser inicializada pelo usuário. Ou seja, quando você compra uma caixa postal, ela vem vazia. E esse vazio é um zero, e esse zero é o que a gente quer ver. Se a sua caixa postal. Bom, agora a metáfora não funciona mais, né? Então, se a sua variável for uma string, o seu valor zero vai ser 1. Se a sua variável for um integer, o seu valor zero vai ser outro. Se a sua variável for um float, vai ser outro ainda. Se for um bool, vai ser outro. Ou seja, cada tipo na linguagem vai ter um valor zero diferente. E os valores zeros são esses que estão aqui. Para integers é 0, para floats é 0.0, para booleans é falso, para strings é vazio, para pointers, functions, interfaces, slices, channels e maps é new. New quer dizer, não é new de novo, é new de 0. New de novo seria assim, né? Não é assim. Também não é o new do Matrix, que é esse aqui. Como eu já falei antes, a gente tenta usar sempre que possível a marmota, o operador curto de declaração. E quando a gente precisar de package level scope, é a situação em que a gente não vai utilizar a marmota, a gente vai utilizar o var. Eu vou demonstrar rapidamente tudo isso aqui para vocês e daí a gente segue.
Por enquanto, a gente vai trabalhar só com os tipos primitivos. Quando a gente começar a ver os tipos compostos, a gente faz a mesma coisa com os tipos compostos. Undefined float. Ou seja, a gente teve um 0, que é o integer, a gente teve um 0, que é o float, que, bom, na verdade ele é um 0.0, mas aparece aqui como 0. E o string é simplesmente esse valor aqui, ou seja, o nada que tem entre duas aspas. Um que eu esqueci de colocar é o bool. Então vamos ver esse por último e daí a gente fecha. O bool, seu valor 0 é false. Então, esses são os valores 0. Sempre que você declarar uma variável e não inicializar ela, ela vai conter por padrão o valor 0. Então agora a gente segue e vamos falar um pouco mais sobre o pacote fumd que a gente já começou a falar em lições anteriores.